dia ou boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Fred, mais uma vez. Hoje a gente vai trabalhar com o PET, volume 4 de língua portuguesa, do 8º ano do ensino fundamental, tá ok? Lembrando que essa teleaula é baseada nesse material do PET e equivale à primeira semana de língua portuguesa do volume 4, tá ok? É importante que vocês estejam com o material em mãos para acompanhar a teleaula. Basicamente, essa aula de português, ela vai abordar o conteúdo de leitura, interpretação textual, que a gente já está habituado no conteúdo de língua portuguesa. Tudo bem? Vale ressaltar também que essa teleaula vai estar disponível na plataforma do YouTube para o seu responsável como mais uma opção para ele, para que assim ele faça chegar essa teleaula até você, ok? Vamos começar com a teleaula, tá bom? Vamos lá. Leia o texto a seguir e responda as questões. Mocinho ou vilão? Remédios para plantas, defensivos agrícolas, venenos contra pragas. Esses são alguns nomes pelos quais são conhecidos os agrotóxicos, produtos químicos que servem para prevenir, destruir ou controlar diferentes tipos de praga em plantações. Se por um lado eles são um escudo para as plantas, por outro podem causar danos à saúde de animais. Os agrotóxicos podem ser usados em vasos de plantas, jardins, pequenas roças ou grandes plantações com o propósito de evitar que micro-organismos e também plantas daninhas que prejudiquem o crescimento dos vegetais. Apesar de proteger as plantas contra pragas, os agrotóxicos podem ser muito perigosos para os animais. Então, vejamos se os agrotóxicos agem pelo bem dos vegetais. Eles são ótimos, certo? Nem sempre. Muitas vezes você vê na feira aqueles legumes, frutas, verduras, parecem mais bonitos para conseguir um preço melhor. E, para isso, muitos usam agrotóxicos além da conta. Os resultados disso são dano à saúde do trabalhador rural, que, em geral, aplica o produto sem proteção, dano à saúde do consumidor, que ingere vegetais contaminados, e dano ao meio ambiente pela poluição do solo e das águas, que prejudica das minhocas aos peixes. E aí, o que fazer? Se você tiver algum receio na hora de fazer a feira, procure comprar os vegetais de produtores que você conheça para evitar consumir produtos contaminados. Outra opção é comprar produtos identificados na embalagem como orgânicos, ou seja, com a ausência de agrotóxicos, ok? Produto orgânico. Essa denominação é garantia de que não são produzidos com uso de agrotóxicos. É melhor prevenir. Então, pessoal, esse texto aí é bem interessante porque tu está falando exatamente disso, né? De como os agrotóxicos podem ser prejudiciais a vários fatores, seja o meio ambiente, seja a nossa saúde, tá certo? A saúde do trabalhador. Então, esse texto ele está abordando exatamente isso. Ele está trazendo informações dos problemas que os agrotóxicos geram, né? E ele apresenta uma solução para o consumidor. Muitas das vezes, pessoal, o produto que é orgânico, ou seja, que ele está sem nenhum tipo de agrotóxico, nenhum tipo de inseticida, fungicida, ou seja, nenhum produto químico que afasta as pragas, normalmente esse produto, ele não vai, do ponto de vista econômico, comercial, ele não vai ser uma fruta, não vai ser uma verdura muito bonita, né? O dito popular diz o seguinte: se você encontrar uma lagarta na couve ou na alface, aquilo é um bom sinal, né? O que quer dizer isso? Se existe um bicho vivo ali comendo aquela folha, quer dizer que você lava, elimina o bicho
e aquele alimento está livre de agrotóxico. Então, se o bicho está ali vivo, quer dizer que não usaram agrotóxico naquela planta. Tudo bem? Um outro dado importante é a respeito de quais são as culturas que utilizam mais agrotóxico, né? Uma delas é o tomate, a outra é o morango. Por isso, quando você chegar numa fazenda, que eles falem que você chega lá, tem aquela plantação de morango mais bonita, e eles falam que você pode comer direto lá no pé, apanhar no pé e comer, desconfie, tá certo? O morango é um dos alimentos produzidos que utilizam mais agrotóxico, tá certo? É uma das plantações, uma das culturas que é mais vulnerável ao ataque de pragas, assim como o tomate, tá certo? Isso é só uma curiosidade que eu estou trazendo para vocês, tá bom? Então vamos continuar a aula. Qual é o assunto tratado no texto? O assunto principal do texto diz respeito aos agrotóxicos, seus malefícios para a saúde humana, riscos para as plantações e uma alternativa ao seu uso. Transcreva as informações principais desse texto. Os agrotóxicos podem ser usados em vasos de planta, jardins, pequenas roças ou grandes plantações, com o propósito de evitar que micro-organismos e também plantas daninhas que prejudiquem o crescimento dos vegetais. Essa é a primeira informação que a gente transcreveu do texto, tá bom? Número 2. Apesar de proteger as plantas contra pragas, os agrotóxicos podem ser muito perigosos para os animais. Informação número 3. Agrotóxicos são usados para aumentar o valor de mercado de legumes, frutas e verduras, mas tal ato leva ao resultado de dano à saúde do trabalhador rural, dano à saúde do consumidor e dano ao meio ambiente, destruindo a fauna e a flora nativas da região. Aí, pessoal, deu uma resumida da informação, né? Ele está falando lá para transcrever, mas você pode adaptar. Isso aí a gente fez uma versão da informação que está lá no texto, mas não mudou nada a informação. É isso aí que está sendo falado no texto, tá bom? Vamos para o quarto. A alternativa aos agrotóxicos é que se consuma alimentos de origem orgânica que, em tese, são isentos da aplicação de agrotóxicos, certo? Aquele em tese ali é que você tem que averiguar, você tem que ter certeza. Tem muito produto na praça se dizendo orgânico, mas você vai fiscalizar ali a fundo, você vai ver que foi utilizado algum tipo de agrotóxico em alguma fase da produção daquele alimento, tá bom? Então, o orgânico, 100% orgânico, é aquele que não utilizou nenhum tipo de agrotóxico em nenhuma fase da produção daquele alimento, tá ok? Vamos continuar. Questão número 2. Leia o texto a seguir e responda. O Brasil do samba que, né? Então ele fez uma brincadeira, na verdade, com a palavra sambaqui, tá certo? Que a gente vai estudar e vai ver melhor o que é aí no texto, tá bom? Olhando de longe, parece um morro comum, mas se você chegar mais perto, verá misturados à terra ossos, conchas, pedras e muita história para contar. É um sambaqui que leva esse nome de origem tupi, que significa amontoado de conchas. Na verdade, hoje os sambaquis são considerados sítios arqueológicos, lugares que guardam muito da história do homem e da natureza. Antes de os portugueses chegarem ao Brasil, e até mesmo antes de os índios que eles encontraram em nossas terras, eles quem? Os portugueses, em nossas terras, habitarem o litoral, vivia próximo às praias um povo que hoje conhecemos como sambaqueiros. Leia mais sobre sambaquis clicando aqui. Esse texto aí foi tirado da internet, tá certo, pessoal? Ele está aí no material do PET de vocês.
mas a gente tem essas informações do que está aí no texto, são suficientes para a gente responder essa atividade, tá bom? Então, vamos continuar. Eles ganharam esse nome porque construíam os grandes amontoados de conchas e outros materiais que hoje chamamos de sambaquis. Ali também enterravam seus mortos, acendiam fogueiras e faziam uma espécie de cerimônia de despedida para os que partiam. Então, vamos continuar aí, pessoal. Vamos para os exercícios. Número 1. Observe os trechos abaixo e classifique-os em informações principais ou informações secundárias. Então, o que é informação principal? É que está ligado diretamente ao tema, né, abordado, né? É aquilo que a gente chama de coerência, né? Quanto mais coerente o texto, mais as informações são as informações principais, tá certo? Então, quando a gente fala de informação secundária, pode ser que ela fugiu um pouquinho do tema, entendeu? Ela não saiu completamente do tema, mas não é uma informação tão importante para aquele assunto, tá ok? Então, vamos ver aí. Letra A, um sambaqui, que leva esse nome de origem tupi, que significa amontoado de conchas. Isso aí, pessoal, é uma informação principal, porque traz uma informação relevante ao tema principal do texto, ou seja, a origem da palavra sambaqui. O tema do texto está até no título, né? Ele faz uma brincadeira com a palavra, mas o título do texto gira em torno dessa palavra. Então, nada melhor que você dar uma definição dessa palavra no próprio texto, tá ok? Letra B. Hoje, os sambaquis são considerados sítios arqueológicos. É informação principal porque contextualiza os sambaquis do ponto de vista científico contemporâneo. Então, isso é uma informação importante lá do texto, tá certo? Que os sambaquis são considerados sítios arqueológicos, tá ok? E ele ainda explica por quê, né? Por causa dos artefatos, de tudo que gira em torno daquele ponto ali, né? Do sambaqui, tá ok? Então, continuando. Letra C. Lugares que guardam muito da história do homem e da natureza. Então, isso aí ficou um pouquinho vago, né? Por estar um pouquinho vago, olha o que a gente pode concluir. Informação secundária, porque não vincula-se diretamente ao tema principal do texto. Ele fala, né, que o samba aqui são lugares que guardam muito da história do homem e da natureza. Mas esse fragmento em si, ele é um pouquinho fraco, né, pessoal? Então, por isso que a gente fala que é uma informação secundária, ok? Vamos para o próximo, letra D. Eles ganharam esse nome porque construíam os grandes amontoados de conchas e outros materiais. Então, isso aí é uma informação principal, pois trata-se de conceituação do porquê o povo ser conhecido como sambaqueiros, tá certo? Então, os sambaqueiros são aqueles povos que construíam os sambaquis. Por isso que eles são chamados de sambaqueiros. Então, isso aí é uma informação importante, tá certo? Então, por isso que é uma informação principal. Tá lá no tema do texto, tá dentro do tema do texto, tá ok? Continuando. Questão número 2. Retire do texto as palavras-chave e escreva-as abaixo. Você vai ver que à medida que a gente for colocando as palavras, a sensação que a gente está relendo o texto, tá certo? Então, essas palavras são o que consideramos de palavras-chave, tá certo? Quando a gente está estudando uma língua estrangeira, por exemplo, e a gente tem dificuldade de ler o texto na íntegra, e a gente procurar pelas palavras-chave, né, as palavras mais importantes, a gente pode ser que tire as principais informações do texto, tá ok? Isso aí como você vai utilizar, né? É uma característica que você vai utilizar para uma estratégia de leitura, tá bom? É a estratégia de leitura que você vai utilizar independente do idioma que você está trabalhando. No caso da língua portuguesa, você procurando as palavras-chave, você vai ter uma maior facilidade na hora de interpretar o texto. Então, vamos ver, a sequência das palavras
são sequências de como estão no texto. Então, quando a gente olhar as palavras, a gente vai ver que praticamente a gente está resumindo o texto, ok? Então, vamos ver os termos-chave. Não precisa ser uma palavra em si, pode ser um termo, tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Sambaqui, né? Origem tupi, amontoado de conchas, sítios arqueológicos, índios, habitarem, litoral, sambaqueiros. Tá vendo que a gente está tendo até uma linha de raciocínio do texto, né? Sambaqueiros enterravam mortos, fogueiras, cerimônia, partiam. Então, olha só, observando essas palavras-chave, se você achar uma outra que eu não tenha colocado aí, você pode acrescentar. Mas se você ver na sequência dessas palavras aí, praticamente a gente resumiu o texto, tá certo? Então, na sequência que elas aparecem no texto, a gente tá tirando informação do texto, né? Ele, por exemplo, voltando lá, o samba aqui é o tema principal do texto, está lá inclusive no título, né? Então tudo gira em torno do samba aqui. Aí ele fala que o samba aqui é uma palavra de origem tupi, né? O que significa? É um amontoado de conchas. Tá vendo que a gente está resumindo o texto? Então olha só a próxima. E são sítios considerados sítios arqueológicos, o sambaqui. Então, das palavras-chave, a mais importante é o próprio sambaqui, tá certo? Tá vendo que todos os outros termos giram em torno do sambaqui, tá ok? Então, continuando. Aí ele fala lá dos índios, né? Que os povos que construíram os sambaquis, eles já estavam presentes antes dos índios que foram encontrados pelos portugueses quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. Então, os índios habitavam, né, habitarem aqui no Brasil. Antes desses índios habitarem, tinha esses povos, né, que eles habitavam o litoral do Brasil, tá certo? Então, tá vendo que tem uma linha de raciocínio. Então, ó, quem eram esses povos que antecederam aos índios? Os sambaqueiros, tá certo? Quem eram os sambaqueiros? Aqueles que construíam o sambaqui, tá certo? Então, os índios, os índios que os portugueses encontraram, eles vieram depois dos sambaqueiros. Isso que está sendo falado no texto, tá bom? Então, ó, aí, o que os sambaqueiros utilizavam, qual que eram os propósitos? Eles enterravam os mortos, né? Um dos propósitos faziam fogueiras e cerimônias religiosas no sambaqui, tá certo? E eles partiam, tá ok? Então, olha só, vamos para a questão número 3. Leia os textos abaixo e responda as questões. Texto número 1. E a gente tem um encarte que está aí no PET de vocês, no material de vocês. Está falando, alimentação saudável é uma das formas de se proteger contra o câncer. Evitar alimentos ultraprocessados, preferir alimentos de origem vegetal. 62% dos brasileiros não consomem a quantidade recomendada de frutas, verduras e legumes. Alimentos de origem vegetal previnem o excesso de peso e diversos tipos de câncer, tá certo? Então, isso aí é uma propaganda lá do governo, possivelmente do Ministério da Saúde, né? E está fazendo vou falar assim, está estimulando a que as pessoas tenham uma alimentação saudável, tá certo? É uma propaganda do governo e está estimulando isso daí. Então, qual que é o público-alvo? Público-alvo exatamente são aqueles 62% que não se alimentam ou não consomem frutas e verduras de forma apropriada, tá ok? Então, continuando. Texto número 2. Rótulos e embalagens. O que você anda comendo? Então, lá, a nossa alimentação, como há muito já se sabe, é importante para nos dar energia e garantir os nutrientes necessários
para o nosso corpo, mas, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ela envolve também valores culturais, afetivos, sociais, sensoriais e, muitas vezes, está relacionada com momentos de prazer e confraternização. Com a evolução da sociedade, diferentes alimentos foram criados e industrializados, introduzindo novos ingredientes nos produtos com o objetivo de ganhar maior aceitação da população. Dentre esses novos componentes, podemos destacar o açúcar, as gorduras saturadas e trans, para garantir maior maciez, leveza e cremosidade ao alimento. Sódio para acentuar o sabor da comida, corantes e aromatizantes. O açúcar fornece energia ao organismo. No entanto, segundo a pesquisa de orçamentos familiares, POF 2008-2009, 61% da população brasileira ingere açúcares em excesso devido ao consumo de sucos, refrigerantes e refrescos adicionados de açúcares, aliado ao baixo consumo de frutas e verduras. Por outro lado, o consumo de frutas e de outros vegetais ainda não atingiu a quantidade mínima de 400 gramas por dia, considerada adequada pela Organização Mundial de Saúde. Então, o que esses dois textos têm em comum? Exatamente, o público-alvo deles são as pessoas que não se alimentam apropriadamente. Só que o texto número 2, ele traz mais dados a respeito do que é consumido, né, de forma errada, e o que não é consumido. O encarte do texto número 1, ele só ele dá informações mais superficiais. O texto número 2, apesar dos dois terem o mesmo foco, o texto número 2 traz mais informações. É uma reportagem, né? Então, vamos continuar. Número 1. Sobre qual assunto esses dois textos tratam? Ambos os textos abordam o tema das informações dos rótulos dos alimentos, para que assim saibamos efetivar a alimentação saudável. Na verdade, o segundo texto aborda isso, né, pessoal? Mas os dois textos, o tema comum é a alimentação saudável, tá ok? Então, vocês dão uma alteradazinha aí nessa resposta aí. Lembrando, pessoal, essa teleaula, ela não está existindo aqui para você simplesmente copiar as respostas, tá certo? Ela existe para tirar a sua dúvida e você produzir a sua resposta, tá bom? Porque não adianta nada você simplesmente copiar a resposta aqui e você não está discutindo, você não está refletindo sobre o tema, tá ok? Então, o intuito aqui da minha teleaula, o meu intuito, é que a gente discuta o texto para melhor produzir, para você melhor produzir a sua resposta. Então, como vocês estão vendo aí, a minha resposta, ela está incompleta, ou ela não está correta, né? Não está completamente correta. Então, o que a gente vai observar aí? Se você simplesmente copiar, pode ser que você se dê mal, tá ok? Então, vamos prestar atenção. É até um peguinha aí para você, tá certo? Então, o que a gente vai falar? Que o tema dos dois textos é a alimentação saudável, ok? Então, vamos para a próxima aí. Número 2. Qual o gênero de cada um desses textos? Então, a gente vai analisar cada um dos textos, tá bom? O texto número 1 enquadra-se no gênero de propaganda e marketing. Já o texto número 2 enquadra-se no gênero de texto jornalístico. Tá trazendo informações, os dois estão trazendo informações, mas a forma de produzir é diferente. Um está voltado para o marketing, está fazendo a propaganda daquele projeto lá do governo. O segundo, ele está extraindo informações, está trazendo informações até mais detalhadas para a gente, ok? Então, vamos continuar. Número 3. A quem interessam os dados apresentados nos dois textos? Ó, como eu falei, os dois textos têm um público-alvo em comum. Vamos ver qual que é. O público-alvo dos dois textos, ali tem um errinho ali, tinha que ter um S ali, desculpa, pessoal, é o mercado consumidor de alimentos, ou seja, quem consome os alimentos, né? Está querendo estimular que as pessoas consumam alimentos mais saudáveis.
tenham uma alimentação mais saudável. Tá ok? Vamos para o próximo. Os dados disponibilizados são claros? Ó, tem outro errinho ali, vocês me desculpem, pessoal. Os dados disponibilizados são claros? Por quê? Vamos ver qual que é a resposta aí, ó. Sim, se o objetivo do texto é trazer informação e convencer ao público de suas intenções, que são as de incentivar a alimentação saudável, os dados obrigatoriamente deveriam ser disponibilizados e são de forma clara e objetiva, de forma que o leitor se convença. Tá ok? Então, os dois textos giram em torno desses dados, tá certo? O texto número 1 traz lá que 62% da população brasileira não se alimenta de verduras e frutas, tá certo? Isso é uma informação importante que ele traz, até para tentar convencer, né? Ó, você pode ser que faça parte desses 62%. Vamos tentar nos alimentar melhor. Então, o segundo texto até trabalha como um complemento do primeiro, fala quais são os hábitos errados das pessoas, tá certo? Então, é uma maneira de tentar convencer a pessoa a mudar os seus hábitos de vida, tá ok? Então, pessoal, eu espero, sinceramente, que essa teleaula esteja tirando a dúvida de vocês, tá ok? O intuito tem alguns erros de digitação? Tem. Mas qual que e por isso eu peço desculpas, tá, pessoal? Vou tentar melhorar para as próximas teleaulas. A minha autocrítica que eu faço. Eu tenho que melhorar, observar melhor esses errinhos aí de digitação, porque, é claro, trata-se de uma aula de língua portuguesa, né, pessoal? Então, por isso eu peço desculpa para vocês. Mas, pessoal, o objetivo da teleaula é a gente discutir o material do PET, tá certo? Por isso que é importante que vocês tenham o material em mãos para acompanhar a teleaula, tá ok? E à medida que a gente vai respondendo, né? É claro que eu não quero que vocês simplesmente copiem as respostas. O meu intuito é que vocês discutam, reflitam sobre as minhas respostas. Ah, eu não concordo. Ah, aquela resposta do professor ficou faltando alguma coisa, ficou incompleta. Ah, o professor não achou que essa palavra aqui é uma palavra-chave, mas eu acho. Então, essa teleaula é uma maneira para tentar tirar alguma dúvida que você tenha a respeito do material, para que você faça a sua produção, tá certo? É claro que uma alternativa que você pode usar é o pause, né? Eu sempre falo, uma estratégia de estudo é o pause, para você anotar alguma informação que você acha importante. Mas não é para você simplesmente copiar a resposta, tá ok? É para você refletir, para a gente poder discutir o texto que está sendo trabalhado aí no PET, tá ok? Eu desejo para vocês bons estudos, que vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula.